Graça e paz, igreja abençoada do Senhor, povo de Deus. Mais um dia estou aqui para falar a palavra do Senhor, esta palavra que cura, que salva e que liberta. A palavra verdadeira, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é poderosa na vida de todos nós. E hoje a palavra está no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 23. E o verso 23, a palavra nos diz assim: tudo faço por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta para a igreja de Corinto, ele diz assim: tudo faço por causa do Evangelho. Por que era que o apóstolo Paulo estava dizendo tudo faço por causa do Evangelho? Porque o apóstolo Paulo se submetia ao Evangelho. O apóstolo Paulo fazia aquilo que o Evangelho determina ser feito. Então ele diz, tudo faço por causa do Evangelho. Na continuidade ele diz, para ser também participante dele. E como é que a gente é participante do Evangelho? Vivendo o Evangelho, praticando o Evangelho. Porque tem muitas pessoas que têm o entendimento, têm a compreensão do Evangelho, mas não é participante do Evangelho. E por que não é participante do Evangelho? Porque não pratica o Evangelho. Então a palavra é muito clara, quando ela diz, tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. É necessário que a gente se submeta ao Evangelho. E é necessário que a gente participe do Evangelho. E de que forma nós podemos participar do Evangelho? Nos submetendo à palavra de Deus, à palavra da verdade, à palavra do Evangelho. Somos participantes do Evangelho. Quando a gente se submete, quando a gente quer viver a nossa nova natureza, como a própria palavra diz. Todos aqueles que receberam Cristo, que receberam o Evangelho, que receberam a palavra da verdade, é uma nova criatura. Então nós precisamos viver esta nova natureza que a gente recebemos de Cristo, participando do Evangelho, se submetendo ao Evangelho. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. E no verso 24 ele diz assim, povo de Deus, igreja abençoada do Senhor. A palavra diz, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. E aqui ele começa a fazer uma pergunta para aquele povo, para aquela igreja lá de Corinto. E essa mesma palavra é para todos nós que somos participantes do Evangelho, nós que recebemos a palavra do Evangelho, nós que dizemos que somos cristãos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Porque todos nós que somos seguidores de Cristo, nós somos discípulos de Cristo e precisamos participar do Evangelho. Não só ouvir, compreender e entender, mas ser participante dele. E participante dele é viver como o Evangelho quer que a gente viva. E de que forma nós iremos viver? Através do Espírito Santo do Senhor. E aqui a palavra, ela nos dá uma referência dos atletas daqui desta terra. E a palavra diz assim, vocês não sabem que os que correm no estádio todos, na verdade correm, mas só um leva o prêmio. E aqui a palavra diz assim, olha, existe atletismo terreno. Vai correr, vamos dizer, 1000 pessoas, mas só um vai levar o prêmio principal. Esta é a corrida terrena, esta é a corrida desta terra. Mas igreja abençoada do Senhor, povo de Deus, existe uma corrida maior. E todos nós que somos participantes do Evangelho, todos nós que recebemos a graça do Senhor, todos nós que já recebemos o Espírito Santo de Deus, nós estamos dentro desta competição, dentro desse estádio. E aí a palavra vai nos revelar. E a palavra diz assim, com os atletas de Cristo. Porque nós somos chamados atletas de Cristo. Nós somos chamados também, em outros versículos, em outros livros, somos chamados de soldados de Cristo. E um bom atleta e um bom soldado não se volta para trás. Ele fica dentro da competição até o final.
E a palavra diz assim na continuidade do versículo 24. A palavra diz: corram, de tal maneira que ganhe o prêmio. E aqui a palavra diz assim, olha, corram. Quando diz corram, é muitos, são muitos. Correr para ganhar um prêmio. E nesta corrida, esta corrida cristã, essa corrida que somos chamados de atletas também, mas atletas de Cristo, atletas celestiais, nesta corrida é para a gente correr até o fim. E todos, não importa quem seja, que estão sendo participantes do Evangelho, que estão correndo dentro desse estádio, vão receber um prêmio. Esse prêmio não é só para uma pessoa. Esse prêmio é para todos aqueles que chegar no final. Por isso que a palavra diz assim, igreja abençoada, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Essa é a corrida terrena. Só um vai levar o prêmio. Mas a corrida celestial é diferente. A corrida celestial diz assim, ó, corram, corram, não desista, não desanime, não olhe para trás, porque existe um prêmio para todos. Não é só para um, é para todos. E a palavra diz, corram de tal maneira que ganhe o prêmio. Então existe um prêmio para todos aqueles que estamos correndo dentro desse estádio. Iremos chegar lá no final. Existe um prêmio grandioso para cada um de nós. É necessário continuar, porque somos atletas celestiais. Somos atletas de Cristo. Em outros versículos, a palavra diz soldados de Cristo. Então, igreja, é necessário correr, porque existe um prêmio para todos. Não é como o prêmio terreno, que é só um que vai ganhar. Mas nesta corrida celestial, nesta corrida, para ganhar este prêmio no final, todos vão receber esse prêmio. E a palavra no verso 25 diz assim, se referindo ainda à corrida terrestre. Aí a palavra diz, todo atleta em tudo se domina. Está falando do atleta terreno. Existe um treinador e ele coloca regras para que o atleta ele venha se dominar. Para quê? Para que ele se prepare para o dia da corrida, ele venha ganhar o prêmio. Aí a palavra diz, todo atleta em tudo se domina. Atleta terreno, está falando do atleta terreno. E agora ele vai dizer, aqueles, o terreno, para alcançar uma coroa corruptível. E todo atleta terreno, ele se domina, ele tem domínio próprio, ele não faz aquilo que ele quer, mas sim aquilo que o seu treinador determina. Para quê? Para ganhar uma coroa corruptível, uma coroa que vai acabar, uma coroa que vai ficar aqui, uma coroa que vão roubar, uma coroa que ele não pode levar. Mas nós, atletas de Cristo, escuta o que é que a palavra vai dizer, igreja abençoada do Senhor, e tome posse dessa palavra. E ele diz assim, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. E agora ele vai falar dos atletas de Cristo, aqueles que estão correndo dentro do estádio. E todos vão ganhar algo grandioso. E aí ele diz assim, nós quem? A igreja, o povo de Deus, os escolhidos de Deus, os chamados por Deus. Ele diz assim, nós, porém, atletas de Jesus Cristo, soldados de Cristo. Nós, porém, a incorruptível. Existe uma coroa incorruptível para todos nós. Nós que estamos dentro do estádio, correndo, corram, não olhe para trás. Porque os anjos falaram com a esposa de Ló, corram, mas não olhe para trás. E a esposa de Ló olhou para trás. E quando olhou para trás, ela não conseguiu chegar até o fim. Ela ficou no meio do caminho. Ela foi transformada em uma estátua de sal. Assim diz a palavra. E assim, igreja, somos todos nós. Fomos chamados para dentro desse estádio, para fazer uma carreira. E esta carreira, quando a gente chega lá no final, existe uma coroa incorruptível. Mas também, igreja, a palavra diz que todo atleta em tudo se domina. E na corrida, nesta corrida,
para Cristo, nesta corrida para os céus, nesta corrida para que a gente possamos morar com o nosso Deus, com o nosso Pai, no reino eterno, que existe um reino preparado para todos nós, é preciso a gente também se dominar em tudo, porque nós temos um treinador, e esse treinador é Jesus Cristo. E ele quer que a gente se domine naquilo que não é agradável ao Pai. Então, igreja, a palavra é muito clara. Nós, porém, é para ganhar uma coroa incorruptível. Porque todo atleta se domina em tudo, porque obedece ao seu treinador. E nós, igreja, não somos diferentes. Nós temos um treinador, nós temos o nosso Pai. E ele é o dono desta competição. E ele quer que os seus atletas tenham capacidade para chegar até o fim. De que forma? Se dominando em tudo. E no verso 26, igreja abençoada do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Coríntio, ele mesmo se coloca dentro desse atletismo e ele mesmo diz o que é que ele está fazendo para que todos nós, que hoje estamos ouvindo esta palavra, também venhamos fazer. Também venhamos ficar fortes para chegarmos até o fim. E ele diz assim, igreja, no verso 26, assim corro também eu, não sem meta. Paulo tinha uma meta e todos nós também temos uma meta. E qual é a nossa meta? Chegar no final e ganhar a nossa coroa incorruptível. Uma coroa que não vai se acabar. Uma coroa que é eterna. Uma coroa que é para sempre. É essa a nossa meta. E essa era a meta de Paulo. E ele diz mais, assim luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. O que era que o apóstolo Paulo fazia? Vinha os desejos, vinha a vontade, vinha as coisas que podia tirar ele de dentro desta competição. Mas ele está dizendo, esmurro o meu corpo, esmurro a minha vontade, esmurro os meus desejos. Para quê? Para que eu não saia de dentro desta competição, para que eu chegue no final, porque eu tenho uma meta. E essa meta é a coroa incorruptível, que está guardada, preparada para todos nós, que estamos esmurrando os nossos desejos, as nossas vontades, este corpo contaminado pelo pecado. Nós precisamos esmurrá-lo, nós precisamos lutar, não esferindo golpes no ar, como aqui está dizendo, mas sim, tendo domínio próprio para chegar no final, para que a gente não venhamos ser desqualificado, como o apóstolo Paulo agora vai dizer. Aí ele diz, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E aqui o apóstolo Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo, a minha vontade, os meus desejos, as minhas atitudes, para que eu mesma não saia de dentro desta competição. E é isso, igreja. É isto, o povo de Deus. Fomos chamados para ser atletas, fomos chamados para ser filhos, fomos chamados para ser herdeiro. Mas é necessário que a gente tenha domínio próprio, para que a gente não venha ser desqualificado, para que a gente não venhamos sair de dentro desta competição. Porque esta competição, todos, chegando no final, vão receber o prêmio, a coroa incorruptível. Mas é necessário a gente chegar lá. É necessário a gente viver dizendo não às nossas vontades, aos nossos desejos, com o domínio próprio. Como a palavra diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para ganhar uma coroa corruptível. Nós precisamos ter domínio próprio para ganhar uma coroa incorruptível e viver para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele que veio para esta terra para nos comprar, para nos salvar, para nos libertar e para nos justificar. E já estamos limpos, salvos, libertos,
justificados na presença do grandioso Pai, nosso Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo fez isso por nós e necessitamos compreender e entender que Jesus Cristo já fez. Tome posse da palavra, igreja abençoada do Senhor, filhos de Deus, atletas de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, todos nós, em uma só fé, em espírito e em verdade, chegaremos lá, porque assim o nosso Senhor Jesus Cristo está conosco, nos capacitando para que a gente chegue até o final. Amém. Tome posse da palavra, igreja abençoada do Senhor.